Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, né? Nesse tempo aí estamos nos reinventando, né? Mudando muitas coisas, né? E nesse tempo teremos nossas aulas aqui toda semana, na segunda-feira, por meio da videoaula, tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, entrem em contato comigo para nós estarmos conversando e tirando as dúvidas, combinado? Antes de nós começarmos a nossa aula da semana, eu tenho um recado importante. Todos os trabalhos que nós fizermos que não forem na apostila, né, e você utilizar uma folha aí à parte da sua casa, seja uma folha reciclada, uma folha de caderno com linhas, enfim, o que você tiver, por favor, anota o seu nome e a data, tá bom? E guarda essa folhinha em um local, porque quando nós voltarmos, né, para nossa realidade, para a escola, a professora vai precisar dessas folhinhas, tá bem? Para nós organizarmos no nosso caderno, combinado? É isso, tá? Vamos lá para nossa aula de hoje. Bora lá. Bom, turma, na atividade anterior, nós tínhamos lá na página 16, né, uma explicação sobre o que é a fotonovela. E a fotonovela é um exemplo de HQ bem interessante que é feita com fotografia, certo? E ali, a partir da fotografia, nós passamos a ver uma linguagem, né, um desfecho, uma narração de uma possível HQ, certo? Então, é mais um exemplo de arte sequencial que nós encontramos aí na nossa apostila, beleza? Lá na página 17, nós tínhamos um exemplo da gibicolagem. E a gibicolagem, ela é produzida com a união da imagem, que pode ser de recortes de revistas, né, estampas, jornais, e a partir da colagem dessa imagem, pensa-se em um diálogo possível para essa narrativa. E aí se escreve, se desenha com balões, né? Balões de HQ que nós vimos, a possibilidade daquela arte sequencial, certo? A nossa atividade era criar uma gibicolagem utilizando, né, as imagens que nós temos lá no final da nossa apostila no material de apoio. Combinado, turma? Após finalizar essa atividade, vamos avançar, ok? Para hoje, nós temos as páginas 18 a 20. E lá, turma, olha que interessante, nós vamos ver, né? Abram aí sua apostila, o papel dos computadores para a produção das HQs. Eu disponibilizei para vocês um link que tem essa história que eu vou explicar para vocês no site na íntegra, tá bem? Então, quando terminar a atividade, entrem e acessem esse site para vocês verem que legal. Por quê, professora? Por muitos anos, os quadrinhos eles foram criados apenas no papel, né? E com o desenvolvimento da tecnologia, muitos artistas passaram a utilizar o computador para desenhar. E o desenho dessa artista, né, que nós podemos ver aí na página 18, traz uma história chamada Blur, né, urso em inglês, que vai ser toda uma HQ digital, pessoal. Também, olha só que interessante, a artista que fez essa história é a Bianca Pinheiro. E ela foi convidada pelo Maurício de Souza para ilustrar um gibi da Turma da Mônica, tá bem? Eu achei bem interessante porque a história que ela ilustrou, ela abordou a separação dentro da história, né? Os pais, como se os pais da Mônica se separassem e a Mônica tivesse que aprender a resolver os seus problemas sem dar uma coelhada nas pessoas, né? Então, tem um significado muito legal essa história que ela ilustrou. E percebam, né? Aí na imagem da apostila dá pra gente observar com as características, com o jeito de desenhar da artista, tá bem? Isso lá na página 19. Aqui tem, né, mostrando essa história que ela ilustrou, Mônica Força.
E lá na página 20 chegamos na nossa atividade do dia. Vamos lá. Muitas histórias em quadrinhos também dão origem a desenhos animados e filmes. Um tipo de desenho animado bastante popular são os animes, nome dado às animações japonesas, muitas delas baseadas em mangás, que são os quadrinhos do Japão. Ou seja, gente, aqui a apostila está trazendo para nós os mangás, que é o nome que é dado às HQs do Japão. Essas HQs elas têm uma característica diferente das HQs do Brasil, como por exemplo, elas são lidas de trás para frente e muitas são feitas em preto e branco. Tá bem? Esses aqui são exemplos de desenhos de personagens de HQs de mangá. Mas eu selecionei para vocês outros personagens que são comuns aí que é possível que vocês conheçam, né? Já viram esse daqui, o Naruto, personagem do One Piece, da Dragon Ball Z, né? Enfim, são vários personagens de histórias de mangá que podem fazer parte aí dos desenhos que a gente assistiu ou assiste ainda, né? Enfim, são vários que existem. O Naruto é um que eu gosto bastante e que é bem famoso. E aqui tem até essa imagem no final mostrando, né, a HQ do Naruto. Tá certo, pessoal? Por que você está falando isso, professora? Hoje nós faremos um autorretrato em mangá. E para isso nós precisamos entender o que é um autorretrato. O autorretrato é a representação que você faz de você mesmo, certo? Aqui nós temos um exemplo de uma pintura feita pela artista Frida Kahlo, dela mesma, tá? Observem que a artista utilizou os traços dela, né? Mas ela colocou o jeitinho dela de pintar para fazer ela mesma, certo? Eu ganhei um desenho de uma aluna o ano passado que ela me desenhou em mangá. E eu gostei muito desse desenho. Inclusive, ele tá na parede do meu quarto. E, pessoal, olha que interessante. O traço do mangá, ele é um traço mais reto, certo? Os desenhos, eles trazem o destaque para os olhos. Os olhos, eles são maiores comparado a um desenho realista, né? Na proporção humana. E, enfim, você pode deixá-lo colorido ou não. O que é importante? Você pensar aí nas suas características, né? E criar o seu autorretrato. Nada impede que você utilize um cabelo colorido, tá bem? Vai da sua criatividade. O que é muito importante? Destaquem os olhos, tá? Os olhos do mangá, ele fica centralizado no centro do rosto. Tá bem? E aqui tem um macete bem legal. Você faz 3 quadradinhos aqui no centro do rosto, tá? O olho, deixa esse, né, para ser o espaço do nariz vazio e o outro olho, certo? Aqui nós temos um exemplo do olho bem iluminado, né? Então aqui a gente tem a parte que é colorida, a parte pretinha que é a nossa pupila e a parte branca que vai ser a luz e que é bem interessante a gente deixar branco, gente, para criar a luz, tá certo? A pupila nós podemos pintar de preto, a não ser que você queira deixar branco, né? A pupila, anatomicamente, é esse buraquinho preto que nós temos no olho e que é responsável pela entrada de luz, certo? Para fazer o rosto, olha só, começa pelo círculo, tá bem? E depois desse círculo você puxa aqui, ó, como se fosse um triângulo, para criar esse formato do queixo mais geométrico. Tá? E aí você pode utilizar, se você quiser, linhas bem de leve para se basear e criar esse rosto, tá? Não esqueçam, os olhos ficam na metade do rosto, ok, turma? E depois que você fizer o rosto, você vai criando o seu personagem. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, eu vou disponibilizar um arquivo com essas imagens para vocês, mas vocês podem pesquisar na internet, no Pinterest, que tem vários exemplos de como desenhar em mangá. Combinado, turma? Qualquer dúvida, me escrevam, vamos conversando, tá bem? Essa é a atividade da semana, fiquem com Deus, até semana que vem, tchau, tchau!